Como estudar para concurso público? Olha só, eu vejo muitas pessoas mandando mensagem para mim perguntando assim: Laércio, como é que eu me organizo para estudar para concurso público? E eu gosto de comentar sobre estilos de aprendizagem, porque você pode ver vários vídeos no YouTube ensinando ali a como se preparar para concurso público, usando PDF, videoaulas, cursinho presencial, cursinho EAD, enfim, existem várias possibilidades. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você tem que perceber qual é o seu estilo de aprendizagem. Eu não vou entrar muito na teoria dos estilos de aprendizagem, mas eu quero que você entenda o seguinte: quando você começa a estudar, você tem que perceber qual é o caminho, qual é a maneira que você tem mais facilidade de aprender. Um exemplo. Eu, professor Laércio, eu aprendo muito mais rápido quando eu assisto algum material ou leio e faço sempre fichamentos em forma de esquemas. Então eu funciono muito quando eu estou escrevendo. E é uma dica que serve para muitos, né? Estudar não só grifando, passando ali o marca-texto em cima. Isso não funciona muito em alguns casos. Mas no meu caso específico, funciona muito quando eu faço esquemas, vou puxando ali as setinhas e isso vai criando conexões, sinapses na minha cabecinha para eu entender como é que funcionam ali as conexões do conteúdo. Então eu consigo fixar de maneira muito mais fácil quando eu vou escrevendo e fazendo setinhas ali, fazendo esquemas. E eu gosto de utilizar folhas brancas. Pego ali um monte de folhas brancas, grampeio e vou fazendo os esquemas, os conteúdos ali que eu estou estudando. Esse é o meu estilo de aprendizagem. Tanto lendo material PDF, livros ou assistindo vídeo aula, eu consigo fixar muito conteúdo quando eu estou fazendo esquemas. Eu faço um quadradinho, coloco lá a palavrinha, puxo uma setinha, faço articulação. Depois, quando eu pego esse material e vou ler, eu lembro de todo o conteúdo. Mas talvez você tenha um estilo de aprendizagem diferente. Tem alunos que comentam assim: Laércio, eu só consigo aprender por videoaula. Bom, então você já está começando a entender qual é o seu estilo de aprendizagem. Às vezes, só o PDF não vai te ajudar muito. E pensando em concurso público, você tem que ser objetivo. Qual o seu objetivo em uma prova de concurso público? Saber responder questões para passar na prova. Então, a dica é: eu sempre falo isso para os alunos. Você tem que estudar a parte teórica, encontrando a maneira como você consegue fixar esses conteúdos, seja anotando, seja explicando esse conteúdo para outra pessoa, e isso funciona muito. Eu sou professor da educação básica e do ensino superior e também no YouTube, aqui no YouTube, compartilhando vídeos e dicas, aulas de gramática, de redação, e eu percebo de maneira muito clara: quando eu tenho que aprender um conteúdo para explicar para alguém, eu aprendo muito mais, mas muito mais. Porque eu não tem como eu enrolar, né? Eu sei o conteúdo, eu explico. Senão, enrolação não vai funcionar muito, né? E muitas vezes o concurseiro, quando estuda para uma prova, ele vai estudando ali, lendo material, às vezes fazendo um fichamento, resumo dele, só que ele não tem essa preocupação de fixar para ensinar para outra pessoa. Então, alguns conteúdos acabam atropelando. Ele, não entendi, vai avançando. E isso é um perigo. Então, tente fazer esse exercício. Estudar um conteúdo e ensinar esse conteúdo para um terceiro, para outra pessoa. Porque você vai perceber o que você sabe e o que você não sabe. Tá? Essa é uma estratégia que funciona muito. Inclusive, eu posso falar isso enquanto professor. Os professores, quando estão na graduação, na faculdade, eles estão estudando ali algum conteúdo, né? Às vezes para fazer a prova, mas o professor aprende de fato quando ele vai para a sala de aula e tem que ensinar para os alunos, tem que fazer o planejamento, o plano de aula, tem que saber o que vai ministrar naquela aula, aqueles 50 minutos, às vezes aula dupla. O professor tem que saber o que vai explicar e tem que saber isso de maneira muito coesa. Então, uma dica para você: tente, e se você não tiver ninguém para você explicar o conteúdo que você estudou, tente explicar no espelho ali ou em voz alta, né, para você saber se você domina o conteúdo ou não. Essa é uma estratégia assim infalível. Outra questão também, quando a gente pensa em concurso público, é resolver muitas questões. Não tem como você ir bem em prova de concurso público se você não resolve questões. E isso todo professor de cursinho fala, né? Professor que é especialista em concurso público fala. Não adianta nada você ficar ali na doutrina, na parte teórica, se você não entende como a banca cobra os conteúdos. Então tem que entender como as bancas cobram o conteúdo dentro da prova, dentro da questão. Porque muitas vezes você sabe o conteúdo, mas não sabe ali interpretar aquela questão e acertar. Porque o que vai fazer a diferença em um concurso público é se você sabe
fazer provas de concurso ou não. E isso fica muito claro hoje, né? A gente vê pessoas que são ótimas ali ministrando aula ou têm o domínio de conteúdo, mas quando vão fazer uma prova objetiva, vão muito mal, porque não sabem, não têm as técnicas de responder às provas objetivas. Então, por exemplo, você pega ali a banca FGV em língua portuguesa. Tem as questões ali, se você não tiver costume com a banca FGV, em língua portuguesa você vai se sair mal. Se você não perceber que a banca, ela puxa um pouquinho para a área da análise do discurso, as questões, trabalha muito com essa questão, esse campo da análise do discurso, não é aquela banca que cobra muita gramática seca. Não, é sempre análise do discurso. E se você não entende isso da banca, você vai muito mal. Eu vejo muitas pessoas indo mal em provas de língua portuguesa da banca FGV. Concurso da Câmara dos Deputados foi um exemplo disso. Muitas pessoas dizendo, Laércio, sei lá, 10 questões eu acertei 2. Para vocês verem o nível da prova, né? Então, assim, tem que conhecer a banca examinadora que vai fazer a prova de concurso público. Resolva 100, 200 mil questões da banca. Esse é um exercício bem bacana. E também, quando estiver estudando a parte teórica, entenda como você aprende, como a sua cabecinha funciona. A gente hoje tem um campo da neurociência que explica muito isso, né? Como as pessoas aprendem. E a neurociência, vindo para a educação, facilita muito para a gente entender qual o nosso estilo de aprendizagem. Então, entenda qual o seu estilo de aprendizagem. É mais assistindo videoaula? É lendo material e fazendo resumos? Fazendo fichamentos? Fazendo mapas mentais, esquemas? Né? Eu descobri na graduação que muitos alunos que eu ministro aula nos cursos de letras, pedagogia, os alunos aprendem muito fazendo mapas mentais. Né? Então, entenda qual é o seu estilo de aprendizagem, porque senão você fica muitas horas estudando conteúdo e acaba se perdendo, tá bom? Fica essa dica aí, coloca aqui nos comentários qual é o método que você mais aprende, né? Então, qual o seu estilo de aprendizagem? Coloca aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, bons estudos. Se você não me segue no Instagram, siga lá, Laércio_Prof. Fui!